Olá, eu sou Renato Meca e eu ajudo pessoas comuns a superarem os seus problemas, sejam eles grandes ou pequenos. Essa live de hoje faz parte de uma sequência de aquecimento para a Masterclass de Superação, que vai ser uma super aula sobre superação de qualquer tipo de problema que eu vou fazer no dia 2 de julho, às 8 horas da noite. Queria que você anotasse essa data aí, ó. Salva já, deixa reservado esse dia, no dia 2 de julho, uma quinta-feira da semana que vem, às 8 horas da noite. Queria pedir também para quem já está aqui comigo que apertasse o aviãozinho aí e indicasse os amigos. Chama mais gente, aperta o coraçãozinho para a gente ranquear também aqui no Instagram. E chame todos os seus amigos agora para saberem dessa oportunidade também. E, gente, olha só, por causa da grande procura, você tem que fazer a tua inscrição o mais rápido possível. Tem um link aqui na bio, então vai lá e se inscreve para a Masterclass, porque provavelmente não vai ser uma live, tá? Pelo Instagram só. Talvez a gente tenha que fazer pelo YouTube também, e você tem que se inscrever para garantir a tua vaga. Então vai lá, faz a tua inscrição e já garante isso já. Aquele print da tela também? Então vamos lá, gente, olha só. Nessa Masterclass de superação, a gente precisa de uma fase de aquecimento antes, tá? Então todo dia às 11 da manhã e às 8 horas da noite acontece uma live preparatória para finalmente chegarmos aquecido, né, a Masterclass de superação. É essa maratona de aquecimento para a Masterclass do dia 2. Eu quero que você vá aprendendo alguns conceitos e tudo mais, o que vai nos preparar para chegar até lá, tá? Por isso que esse aquecimento, como eu sempre digo, né, como para qualquer exercício, é muito importante. Na Masterclass de superação, eu vou te ensinar o passo a passo que me ajudou a superar todas as dificuldades que passei e que também já ajudou a muitas pessoas a superarem os seus problemas, sejam eles quais forem, grandes ou pequenos. E cabe a você avaliar o que é grande ou pequeno para você. Tá? Não precisa ser um problema de um pescoço quebrado como o meu para você ter alguma coisa a ser superada. Eu digo mais, que as pessoas, para viverem melhor a cada dia, têm que se superarem a cada dia. Então, se você tem que matar um leão por dia, né, o velho ditado, você tem que se superar para que o próximo dia seja melhor. Não que a gente não passe por dias difíceis, mas a superação pessoal torna cada dia melhor. E esse é o caminho do sucesso, tá? Superação. Então vamos aí, ó. Hashtag superar transforma. Manda lá, gatilho mental da participação. Manda pra mim aí. Hashtag superar transforma. E é até mesmo por isso, como forma de aquecimento, que eu quero que você entenda alguns conceitos que vão esclarecer as suas dúvidas e te preparar para o assunto. E no episódio de hoje, eu vou discutir 3 pontos conceituais, né, como sempre, 3 pontos importantes sobre um atalho, nessa série de atalhos e desafios da superação. Atalhos é aquilo que nos aproxima, né, do processo de superação, e desafios é aquilo que torna um pouco mais difícil ou te distancia da superação que você precisa passar. E hoje, no episódio de hoje, eu vou falar sobre prioridades. Olha só, pega a tua agenda secreta do poder, tá? Já te ensinei como é que é, né? E escreve aí, ó, prioridades, é o capítulo de hoje. A importância de ter tudo na sua vida organizado por prioridades. O primeiro ponto importante disso, eu preciso te falar o que é e o que não é uma prioridade. Depois disso, eu vou te explicar por que ter prioridade definidas é importante. E por último, eu quero te falar por que eu falo com essa autoridade, né, e ensino sobre como ter prioridade e que vai te deixar mais perto da superação de qualquer problema. Eu vou te mostrar todas as chances e oportunidades que eu perdi, tá? Por não priorizar muitas coisas em tudo que eu passei. Vamos lá, gente, aperta o coraçãozinho, eu preciso tomar um pouco de água.
água. Quem tiver comigo aí, manda um oi. Então vamos lá, gente. Antes de mais nada, eu queria definir prioridade, ao pé da letra mesmo, tá? E a prioridade está relacionada a algo importante que ocorre em primeiro lugar, básico assim, tá? Em relação às outras coisas que a gente tem que fazer. A gente tem que enumerar, fazer um ranking das nossas prioridades, tudo aquilo que a gente vai elaborar, tá? E por questão sempre de tempo ou de ordem mesmo, aquilo que você se sente atraído a realizar primeiro. Por exemplo, tá? Minha filha, eu sempre uso ela como exemplo, se ela estiver me vendo aí, eu for ver isso depois, ela vai entender, tá? Eu sempre digo a ela que é preciso dar prioridade aos estudos dela, senão, né, ao contrário disso, ela não vai conseguir ser aprovada no final do ano, ou nas provas, ou no vestibular agora que ela está prestando. Então tudo é uma questão de priorizar realmente aquilo que te leva ao teu destino final. Lembra quando eu sempre digo que a gente tem que ter um objetivo final, tá? A nossa Roma, né? Ou então, como diz o velho ditado, o que te leva a Meca, por ironia, né? Mas é isso mesmo. Se você sabe onde você quer chegar, se você tem um destino para ir, aí fica fácil de trilhar os seus caminhos e organizar tudo isso para que você chegue lá com mais eficiência. Agora, se você não tem um destino a chegar, se você não tem a sua Roma, qualquer caminho serve e fica muito mais fácil para que você se perca, né? E prioridade, na maior parte das vezes, é um objetivo final que se quer alcançar. Alguma coisa que te leve até lá. Tá? Então se prioriza algumas ações para que esse objetivo seja alcançado com mais facilidade, agilidade, conforto, enfim, tá? E priorizar alguma coisa é dar um sentido de maior importância para aquilo que se deve fazer de imediato. Olha só. Então a gente começa já agora a ter essa relação mais intrínseca com o que devemos fazer, quando devemos fazer e por que devemos fazer. Tá? E deixa eu só te falar agora o que não é prioridade, né, no meu conceito, pelo menos no meu modo de ver. Porque sempre quando a gente define o que é e o que não é o que a gente quer definir, fica muito mais claro na nossa mente, né, a gente saber quais são os caminhos a serem trilhados e o que a gente está fazendo de errado. Então, ao meu modo de ver, né, e é exatamente o que acontece, prioridade não é aquilo que você deve fazer todos os dias, rotineiramente. A sua rotina diária não é prioridade. Tá? Por exemplo, escovar o dente não é prioridade, é um ato que você tem que fazer todos os dias. Almoçar, enfim, né, tudo aquilo que você tem que fazer. Tá? Seja no seu trabalho, na sua vida pessoal ou em qualquer outro lugar. E prioridade também não é a obrigação de fazer alguma coisa, não importa o que aconteça. Por exemplo, se você tem que trabalhar todos os dias, a prioridade não é o seu trabalho, talvez seja o seu trabalho, mas aquilo tem que acontecer todos os dias. O que a gente lista como prioridade são as atividades que você tem que executar sem trocar por outras que te deixem mais próximo do seu objetivo. Tá tudo muito claro isso? Manda um dedão aí quem tiver comigo. Muito bom, muito legal. Então vamos lá, o segundo ponto importante que eu quero te falar é por que ter as suas prioridades definidas é muito importante. Quando você define quais são as suas prioridades, por questão de importância mesmo, você desenha um mapa daquilo tudo que você tem que fazer para alcançar o seu objetivo maior, tá? Então quando você tem uma lista de prioridades mental ou até escrito daquilo que tem que fazer, fica muito mais fácil de não se desviar do caminho e poder alcançar aquilo com mais facilidade. Para melhor entender, escuta essa comparação. Ó. Se o teu objetivo maior é terminar um trabalho, prioriza todas as atividades que te levem a concretizar esse trabalho
ao invés de perder tempo priorizando atividades que não estão relacionadas a esse trabalho, de um modo geral, tá? Por exemplo, um adolescente que estuda para o vestibular, a minha filha de novo, tá? E perde tempo assistindo filmes ou seriados de televisão, tá? Lembra quando eu falei de energias? Tá escapando energias, tá distanciando ela do objetivo final. Ela tá priorizando alguma coisa que provavelmente não vai agregar nada que a leve ao resultado final. Lembra que a leve ao destino final, a Roma dela, ou a Meca, enfim, tá? Estudos indicam que as pessoas tendem a priorizar o que elas têm mais prazer em realizar. Por isso é importante que você se apaixone por aquilo que faz, ou que pelo menos faça o que realmente ama, tá? E gosta de fazer. Essa é uma forma de desenvolver com mais eficiência a sua qualidade como pessoa, seja no âmbito profissional ou pessoal, familiar, principalmente familiar, eu diria, né? Para os exemplos que a gente dá para os filhos e para todo mundo que está ao seu redor, né? E o processo de superação de qualquer problema que seja está intimamente ligado a tudo que você prioriza na sua vida e nas suas atividades. Olha só que interessante. Presta atenção nisso, né? Alguma coisa, né? Qualquer coisa que seja, na verdade, só pode ser superado se a prioridade for essa. Se você quiser realmente superar aquilo. Então priorize, não diria os problemas, mas aquilo que você tem que realmente enfrentar e superar para ter um dia melhor que o outro, para ter uma condição melhor, para que você se sinta melhor um dia após o outro. Tá conseguindo me acompanhar? Portanto, se preocupe sempre em priorizar na sua vida tudo aquilo que de fato te leva a algum lugar. E principalmente se você precisa superar algum problema, seja ele grande ou pequeno, o fato de se priorizar, né, de superar, é muito importante para que isso aconteça até o final. Olha só, então, problemas grandes ou pequenos é você que vai dizer quais deles você precisa enfrentar e superar. Mas o mais importante disso é que você tenha claro na sua cabeça o que é preciso ser feito para que você priorize realmente o que te leva à solução desse problema, que te livre disso, que te tire esse peso dos ombros, enfim, tá? Que te deixe menos sentindo menos culpado por simplesmente fugir. Lembra do papo de ontem de procrastinar e tudo mais? Então eu diria que né, uma barreira de ontem, hoje eu tenho um atalho. Então a forma de se livrar disso e de conseguir chegar à tua Roma, ao teu objetivo final, é realmente priorizando aquilo que deve ser feito, tá? E o terceiro ponto importante disso é que eu preciso te falar o porquê que eu falo isso com tanta autoridade e que eu ensino às pessoas que prioridade é realmente muito importante na nossa vida, tá? Eu digo até mais que o tempo, quando as pessoas assim, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não consigo, o meu tempo não dá, enfim, tá? Tempo é uma questão de prioridade, porque se você quisesse, você arrumaria tempo para fazer. Pense dessa forma. Sempre que você disser assim, nossa, mas não dá tempo, será que você não está gastando o seu tempo com outras atividades ou com outras, enfim, prioridades que não seja aquilo que te leva onde você quer chegar? E desse jeito você não chega nunca realmente, tá? Olha só, quando a gente é criança e a gente só faz aquilo que gosta, a gente prioriza e realiza o que gosta só. E não tem problema nenhum, porque a gente está na fase de crescimento, tá? E depois de criança, você entra aí para uma fase mais... passa pela adolescência até chegar na fase adulta. E esse processo todo, eu digo que basicamente é a troca daquilo que você simplesmente gosta de fazer por algumas obrigações que você tem que fazer para que a sua vida seja, enfim, comece, né? Que seja saudável e que seja produtiva para você. Então você começa a ter algumas liberdades um pouco mais restritas
em termos de tempo para fazer aquilo que você gosta, porque as responsabilidades te chamam. Na adolescência, a tua responsabilidade começa a ser estudar e se preparar para o futuro, para o mercado de trabalho e tudo mais. A gente passou por isso, todo mundo passou por isso. Depois da faculdade, as prioridades são outras, porque você tem que fazer a sua vida florir daí e tem que seguir adiante, tá? E depois que a gente cresce, a gente realmente aprende a valorizar outras coisas, a priorizar outras coisas para a gente poder sempre seguir em frente. E na vida profissional, temos que aprender a valorizar, a priorizar tudo aquilo que realmente é significativo e importante, voltado para a sua profissão. Mas não se esqueça que prioridades também mexem com o âmbito pessoal. Então priorize aquilo que é importante, ao invés de gastar o seu tempo com o que não é importante e que não te leva a resultado nenhum. Tá? Com prova disso, eu sempre dou o meu próprio exemplo, né? E a leitura que eu faço de pessoas que chegaram até mim sempre, né? Que chegam até mim sempre. De repente, as prioridades são outras. Então, as pessoas que se deparam comigo veem que, como eu superei e passo por um problema muito sério e irreversível, a minha prioridade agora, de repente, não seja voltar a andar, porque é uma coisa que não vai acontecer. Mas o meu caminho é realmente de usar o meu exemplo e ensinar pessoas que pode ser difícil, mas é possível superar qualquer tipo de problema. Qualquer problema que você enfrente, grande ou pequeno, é você que vai me dizer isso. Eu só vou te mostrar que é possível, porque eu tenho um problema muito sério, muito grave e supero isso todos os dias. Eu preciso de uma enfermeira comigo 24 horas por dia por causa de paradas respiratórias e possíveis paradas cardíacas. Fora a hipotensão e tudo mais o que vem agregado. E é possível? É possível. Não é fácil, mas talvez seja viável. Melhor você pensar desse jeito e priorizar aquilo que te importa e te interessa mais. E para que isso fique mais claro, eu preciso agora te explicar um jeito errado de que algumas pessoas fazem. E presta atenção nisso. Cadê a tua agendinha secreta do poder aí, ó? Agora é a hora de você ser íntegro consigo mesmo, verdadeiro e realmente autocrítico. Lembra que você não precisa mostrar isso para ninguém, você não deve mostrar isso para ninguém, tá? Mas você deve ter isso muito claro, escrever para ser isso visual, tirar uma foto mental e sempre pensar dessa forma. Eu diria que dar muita importância e prioridade a coisas não relevantes ou até mesmo a pessoas, entenda isso, tá? Que não participam do caminho que você trilhou para alcançar o seu objetivo maior, isso é uma forma errada de priorizar algumas coisas. Então se avalie, tá? Se avalie nessa forma de priorizar as coisas e não priorize aquilo que você acha que possa ser bom, tá? Você tem que ser crítico e saber o que é ou o que não é, tá? E esse processo de tentar mentir para si mesmo ou criar, inventar desculpas, ao invés de assumir a responsabilidade e executar o que deve ser feito. Lembra, a gente vem aí com procrastinação, a gente falou sobre resultados e tudo mais. Então é hora de juntar tudo isso agora. O que você quer da sua vida? O que você precisa priorizar para alcançar isso? E olha só, outro jeito errado. Muita indecisão na hora de tomar decisões importantes. Procrastinar e desviar o seu caminho, a sua jornada que te leva ao sucesso. Então você tem que se vencer a cada dia. E nesse processo de se vencer a cada dia, você precisa se superar e ver o que não funcionou e transformar aquilo viável para que funcione no dia seguinte. Se conformar também e achar que não é capaz de superar qualquer problema, situação difícil ou relação, também é um jeito errado de priorizar, de focar a sua energia em alguma coisa. Não vá por esse caminho. Foque naquilo que é importante, naquilo que vai ser construtivo para a sua vida sempre, tá?
E esse é a contrapartida disso tudo, né? O jeito certo, ou o melhor jeito de você priorizar as suas atividades, tendo em vista a prioridade de resolução e superação de algum problema. Gente, olha só, o nosso objetivo é superar, nosso papo é sempre sobre superação. Se você acha que não tem nenhum problema a ser superado, você tem que se superar. A história de matar um leão por dia. Você tem que se superar a cada dia para que o próximo seja muito melhor, para que a sua vida seja melhor, tá? E eu estou falando em se superar a cada dia, no fato, a gente sempre fala, né, de matar um leão por dia, ou de resolver um problema por dia, enfim, tá? Descubra quais são os seus problemas, enfrente eles e priorize a forma mais eficiente de resolvê-los, tá? E o melhor jeito de fazer isso é realmente saber como identificar, né, qual é o seu objetivo final, primeira coisa, ter noção da importância que isso significa no seu universo e em tudo relacionado a isso, ao que você faz. Como seria a sua vida se aquele problema não existisse? Anotou isso? Escreve no teu caderno. Como seria a minha vida se esse problema, coloca o problema aí na frente, não existisse? Pessoal, gente, é você conversando com você agora. E aí realmente você tem que pôr em prática de uma forma inteligente todo esse empilhamento de atividades organizando, né, de uma forma eficiente, priorizando sempre do mais importante até o menos importante. E olha só, tudo bem, tá? Você vai fazer essa lista, não precisa me mandar para ver se está certo ou mostrar para outra pessoa. Você tem que saber o que é mais importante, o que é menos importante, o que deve ser priorizado mais e o que deve ser priorizado não com tanto esforço. E a sua avaliação sobre isso vai te dizer a necessidade de superação de cada problema e a prioridade de ser focado em cada problema ou naquilo que você queira, tá? E é uma lista mesmo. Um exemplo prático disso é aquilo, eu preciso coisas que me atrapalham, tá? Por exemplo, acordar de manhã, terminar o meu trabalho, enfim, e ter mais tempo antes da minha fisioterapia, liberar um tempo maior para eu poder me preparar um pouco melhor para a fisioterapia. O que é mais importante? Tá? Eu vou olhar para dentro e vou listar aquilo que é mais importante numa ordem e vou deixar isso bem claro, que é o que eu vou trabalhar para melhorar aquilo. Ou não adianta você só se lembrar de que tem que melhorar algum problema na hora que ele aparece, na hora que você tem que lidar com ele. Tá? A gente pensa de uma forma inteligente, eu vou te dar uma dica prática para isso, de uma forma que você faça as coisas acontecerem, que você priorize o que é correto e melhor para que você não tenha problemas futuros ou que resolva realmente se superando, resolvendo esse problema e tendo o dia seguinte melhor do que o dia anterior. Muito importante isso, tá? E o problema ser superado sempre fica mais fácil quando se sabe o que possivelmente pode acontecer e aí você começa a treinar o seu cérebro a priorizar o que é mais importante. E isso é um ponto fundamental que deve ser observado sempre, porque quando você lembra quando a gente falou de inteligência emocional, mindset, você treina o seu cérebro para buscar soluções ao invés de ficar se convencendo por alguma coisa que realmente não acontece e você se acomoda. Lembra do mindset fixo? Tá? Se isso já é assim, não vai mudar e tudo bem e eu vou ficar assim também pro resto da vida. Se você quer superar algum problema, seja ele qual for, a superação está intrínseca nesse processo de priorização das atividades. Priorizar aquilo que é importante. Pensa dessa forma, tá? E quando você aprende a priorizar tudo aquilo que você faz, o processo de superação fica muito mais fácil, muito mais claro de ser desencadeado, entendido e desenvolvido. Tá?
e aí você consegue superar situações ou então se superar para que problemas não aconteçam ou não te afetem de uma forma que já afetaram antes ou que já te trouxeram problemas de uma forma ou de outra antes desse processo todo. Tá? E é isso que eu vou te mostrar com mais detalhe no dia 2, na semana que vem. Guarda essa data, tá? E agora eu vou te dar uma dica prática, tá? É por isso que a gente está aquecendo, né? Já faz uma semana e meia aí, e a gente ainda vai aquecer mais essa semana para preparar, né, para a Masterclass de superação, que vai ser no dia 2 de julho, às 8 horas da noite. Gente, vai lá, escreve aí para mim. Data e hora do nosso encontro, Masterclass de superação, onde eu vou falar sobre dicas práticas, onde eu vou te mostrar como é possível superar e onde eu vou falar sobre o código da superação, Top Secret. É isso aí. Vamos lá então, gente, uma dica prática sobre isso tudo, um exercício que eu quero que você faça agora e que talvez seja possível aí que você demore até alguns dias para afinar tudo isso, porque tudo na nossa vida é assim, a gente faz e foca naquilo até que aquilo fique bom o suficiente. Tá? Então pega a tua agenda secreta, tá, do poder. Eu sempre digo, né, que a gente tem que ter essa agenda secreta do poder, onde você já vem anotando várias coisas que eu pedi para você anotar nessas lives passadas, né, sobre atalhos e obstáculos para a superação de qualquer problema. Então hoje a gente vai ter mais uma dica, tá? Olha só, pegou a tua agenda? Você vai então primeiro listar quais são os seus objetivos maiores a serem alcançados. Lembra que essa lista não é definitiva, tá? Sempre que você pensar em alguma coisa, vai lá e prioriza aquilo, olha só. Então, quais são os seus objetivos? Qual é a tua Roma? Tá? Qual é a tua Meca? Acho que eu vou começar a usar só Meca agora, ao invés de Roma. Gostei, não sei porquê. Depois que você listou qual é a tua Roma, qual é o teu objetivo final a ser alcançado, aquilo que você realmente precisa trabalhar o seu subconsciente para apresentar o resultado, você vai listar uma segunda lista, todos os pontos ou dificuldades a serem superados. Tudo aquilo que te tira do caminho, que te atrapalha. E depois, a terceira lista, olha só, você vai listar tudo aquilo pessoal agora, que te tira a atenção com mais facilidade. Por exemplo, eu adoro Fórmula 1 e às vezes eu estou no meio do processo de criação de alguma coisa e se a televisão estiver ligada ou de repente no próprio Instagram ou algum lugar, eu vejo alguma notícia de Fórmula 1, eu paro para ver aquilo. E quando eu paro para ver isso, está vazando energia, eu estou mudando o meu foco, eu estou priorizando o que talvez não seja importante naquela hora e está me distanciando, vira um obstáculo, né? Um atalho disso seria trabalhar com televisão desligada, com certeza, focar naquilo, voltar depois para ver aquilo, ou usar aquilo, como a gente disse ontem, né, como forma de recompensa. Depois que eu terminar o meu trabalho, aí sim eu vou olhar notícias sobre Fórmula 1, sobre, enfim, né, jornal, informes financeiros e tudo mais. Então, olha só, você vai trabalhar com essas três listas juntas. Primeiro você listou os seus objetivos, depois as dificuldades que você tem, e depois aquilo que te tira mais atenção com facilidade. Isso. E você vai usar... Primeiro a gente vai usar tudo aquilo que te tira atenção como uma forma de recompensa, como eu disse agora, tá? Então a terceira lista, você vai começar a colocar aquilo como forma de recompensa. Depois que você realizar a sua tarefa principal ou aquilo que te leva a teu objetivo final, aí você vai ter uma recompensa. Você está treinando o teu cérebro a primeiro fazer o que é importante, a priorizar o que é importante e depois ter um minutinho aí ou um tempo de recompensa, de prazer, de coisas que você realmente não que você não goste daquilo que é importante, né?
mas que depois você chegue ao que você deseja. E tudo que você listou como pontos a serem superados, tá? A sua lista 2, você vai usar como combustível para que esse processo todo aconteça. Como, por exemplo, a escolha do local da casa onde você vai trabalhar. Quem estiver fazendo home office hoje em dia, né? Ou então onde é a tua mesa de trabalho. Tá? Geralmente, trabalhar na mesa de refeições tem muito movimento, muita gente passando. Ou trabalhar na sala, talvez você precise de um quarto fechado. Eu fico fechado no meu quarto o tempo todo, porque senão me atrapalha, me tira a atenção de pessoas passando. Mas tudo certo se você preferir assim, tá? Então olha só, prática agora, tá? Façam essas 3 listas. Primeiro, todos os seus objetivos a serem alcançados, a sua Roma. Depois você vai listar as dificuldades que isso promove que aconteça. E depois tudo aquilo que te tira a atenção com mais facilidade. Usa a lista 3 como recompensa depois que você fizer alguma atividade, tá? Da lista 1, gerada da lista 1. E a lista 2 é aquela escolha de ambiente, onde você realmente vai se sentir melhor, mais confortável e menos perturbado, para que você tenha foco na sua atividade priorizada naquela época, para que não te tire daquilo. Pegou? Legal? Que bom, gente. Olha só. Foi rápido hoje, né? Se alguém tiver então alguma pergunta, a gente tem mais um tempinho. Perguntas? Manda lá, gente. Perguntas. Hora de perguntar. Ana, obrigado. Reservaram a data? Gente, faz lá então um print da tela e me posta lá, @renato.meca, para eu repostar vocês. E não se esqueçam de fazer a inscrição então para a nossa Masterclass de superação, tá? Tem muita gente falando e talvez você não seja avisado ou não saiba como acessar isso, tá? Não vai ser uma live pelo Instagram. Talvez até consiga transmitir pelo Instagram, mas talvez seja pelo YouTube. Mas o mais importante é que você se inscreva e daí eu te mando por e-mail todos os dados e a forma de acesso e tudo mais. Exatamente, Clarice. É difícil a gente simplesmente pensar nisso tudo. E é por isso que você, de repente, como eu disse, né, vai demorar alguns dias até para que isso seja desenvolvido com mais segurança e mais certeza. Mas escreva, tá? A gente tem uma memória chamada de memória fotográfica. É ou não é? Tudo que você vê, a gente tira uma foto mental. E às vezes, eu era muito assim na escola. Eu, quando fazia prova, eu me lembrava até de onde estava aquela resposta que eu estava procurando. Tá? Na parte de baixo da folha, escrito em verde, escrito em azul, sei lá. A nossa memória fotográfica tem um poder muito grande, tá? O foco visual de tudo. Então escreve isso. Por isso que eu falo que eu já instituí, né, a nossa agenda secreta do poder. Porque você tem que ser sincero e íntegra com você mesma sempre. Sempre, tá? Então anota isso. Ou numa agenda, quem preferir o papel, ou no seu telefone, ou em algum lugar que só você tem acesso. Tá? Isso é muito importante para que outras pessoas não opinem naquilo que você faça, mas você pode até pedir opinião de outras pessoas de repente. Por aí. Então a gente escreve. Vai lá, reajusta, né? Apaga às vezes, então troca as prioridades, quais são, coloca tudo lá. Porque isso vai te ajudar a focar naquilo que deve ser priorizado, trocado ou enfim, tá? É muito importante. Se você não tem ainda uma agenda secreta do poder, arrume uma. Um papel, um caderno, uma caderneta, o próprio telefone. Eu gosto muito de usar o meu telefone. Na verdade, eu não consigo usar o papel, né? Não consigo escrever. Ok, gente. Então, o recado era esse. Hoje à noite eu tenho
na live das 8 horas da noite, uma professora da faculdade que trabalha, né, com educação física adaptada. E olha só, né, que ironia. Hoje sou eu o adaptado da situação e o papo de hoje à noite vai ser muito legal, muito, muito legal. Eu espero vocês às 8 horas da noite, então. É isso aí. Gente, um beijo grande, fiquem com Deus. Te vejo às 8 horas da noite, então, ou amanhã às 11 horas da manhã de novo. Grande abraço a todos, saúde, sorte e sucesso sempre.